Olá, meus amigos. Vamos aqui conversar um pouco sobre a luz que a doutrina espírita nos trouxe. Essa doutrina que tem como guia de moral, de amor, o nosso Senhor Jesus Cristo. Tá bom? Meu nome é Renato José. Eu sou trabalhador de casas espíritas e um insistente estudante da doutrina. Peço a você que se inscreva no canal aí para nos ajudar a crescer, divulgar a doutrina, ajudar nosso centro espírita aqui de Camaçari, o Centro Espírita Beneficente. E nesse vídeo eu quero conversar com vocês sobre as variáveis do perdão. Tá bom? Vamos ao assunto. Na condição em que vivemos aqui na Terra, na nossa atual situação espiritual, na nossa atual condição de consciência, de vibração, que somos nós aqui, espíritos ainda deste planeta, nós ainda temos a necessidade de perdoar e de pedir perdão, porque ainda nos magoamos, ainda nos ferimos com as atitudes do outro. Muitas vezes em coisas graves, outras vezes em coisas pequenas. E a realidade é que nos magoamos várias vezes por coisas pequenas, coisas que poderiam passar. Então eu quero bater um papo aqui com vocês sobre essas variáveis do perdão que eu sempre refleti. Existem várias situações em que se estabelece essa questão de necessitar do perdão. Eu gosto de pensar assim: quando alguém nos atinge naquilo que ainda é sensível, uma vez só, um fato. A pessoa fez um fato e eu me senti prejudicado, eu me senti magoado. Existe outra situação em que o outro faz isso constantemente, é um hábito da vida dele, é uma forma de viver dele, e aquilo me magoa constantemente todos os dias. Então aí é outra situação de perdão. Existe também a situação em que a pessoa lhe pede perdão sobre aquilo que fez. E existe a situação em que a pessoa nem está te pedindo perdão, nem considera que lhe fez nenhum mal. E perdoar sempre é a melhor saída, em qualquer situação. Assim nos ensinou Jesus Cristo. Por que é a melhor saída? Porque o perdão trata de um trabalho de reequilíbrio, um trabalho de harmonização de mim mesmo, de você mesmo. O perdão, você não está fazendo um favor para o outro, nem nada para o outro. Você está se colocando numa boa energia, você está se colocando numa situação de paz. Então o perdão é sempre feito para nós mesmos, porque ao perdoarmos, estamos encerrando aquela situação de energia ruim, pensamentos ruins, pensamento de raiva, pensamento de vingança, pensamento de inimizade o tempo todo, que nos coloca numa vibração inferior. E passamos a receber influências de energias ruins, energias que nos enfraquecem espiritualmente, que enfraquecem o nosso sistema imunológico. Então o perdão é você tirar uma causa de problemas de sua vida. A nossa necessidade de perdoar é ainda a nossa inferioridade espiritual. Somos suscetíveis, somos muito sensíveis às coisas que o outro faz. Ainda não desenvolvemos plenamente a capacidade de deixar que o outro viva conforme ele entenda ser melhor. E olha que eu estou falando de situações em que nós nos magoamos, mesmo que o outro não esteja fazendo nada errado perante a consciência dele, nem perante a sua consciência. Ele apenas está vivendo da forma que ele acha que deve ser. Então, nos magoamos por coisas muito pequenas, por causa de um time de futebol que o outro falou algo sobre o seu time, por causa de preferências e percepções políticas, por causa de um prejuízo financeiro que o outro lhe deu, lhe pediu um dinheiro emprestado e não pagou, estragou seu carro. Então,
Não estou falando aqui nem de coisas graves, coisas de vida ou morte, nem de coisas mais intensas. Estou falando das pequenas coisas que vamos guardando e não soltamos aquilo como uma coisa natural dessa vida. Conflitos de convivência, conflito que eu digo assim, divergência de ideias, de pensamentos na convivência é muito natural. Não somos iguais no sentido de compreensão da vida, não somos iguais. Então vamos nos tornando suscetíveis. O que dentro do movimento espírita chamamos de milindres. Então passamos a nos milindrar com muita facilidade. A ideia de que Jesus não perdoa ninguém, porque não precisa perdoar ninguém, porque ele não era suscetível a ser ofendido nem a ser magoado, e até sendo morto, humilhado, sendo crucificado, naquele momento ele pede o perdão para todos, perdoa, eles não sabem o que fazem. E isso é o sentido da caridade maior, que chama a caridade moral. Francisco de Assis deixa essa lição na vida dele, que a gente vai encontrar a paz e a felicidade plena quando as coisas desse mundo não nos ofenderem, quando te roubarem e você não se ofender, quando lhe xingarem, quando lhe atingirem fisicamente, e você não guardar mágoa, não guardar rancor. A pessoa que consegue viver nesse mundo sem se magoar, sem se ferir com a atitude dos outros, sem desenvolver inimizades, né? Você desenvolver, porque o outro desenvolver em direção a você, você não tem controle sobre isso. Mas nós não desenvolvermos inimizade a ninguém, isso faz com que conquistemos uma harmonia, uma paz que nos dá base, uma base da vida feliz. Tanto aqui e agora, encarnado, como depois da encarnação. As obsessões mais graves acontecem justamente nessa falta de perdão, nessa falta de libertar o outro, mesmo que o outro tenha errado, porque nós todos erramos, e aí eu volto a Jesus, que atira a primeira pedra aquele que não tem pecado. Então quando a gente passa a compreender os processos da vida, quando a gente passa a compreender os processos espirituais, compreender o que é a reencarnação, por que estamos passando por determinadas experiências, por que estamos convivendo diretamente com aquela pessoa que eu acho que me magoa. Quando a gente começa a compreender essas coisas, a gente vai se tornando menos suscetível, menos melindrosos, e começamos a deixar aquelas coisas que achávamos que era ofensa, que era agressão, deixar passar. Deixar passar. E olhar as pessoas como irmãos. É isso que nós temos que desenvolver naquilo em que acreditamos que seja espiritualização. Para muitos, entender como religiosidade, né? As religiões devem ser uma ligação com Deus. E as religiões deveriam sempre ensinar isso. Isso tudo que a gente refletiu aqui é o amor ao próximo. É o amor, é a gente respeitar e ter consideração e cuidado com o momento difícil do outro. Que muitas vezes o outro me agride, me ofende, porque ele está passando por uma situação muito difícil que eu desconheço. Então, no momento de início de conflito, o silêncio, a reflexão, que Jesus chamou de orai e vigiai. É uma boa estratégia de controle. E depois que aquilo passa, você vai se agradecer por ter vencido a si mesmo, por ter não se entregado ao conflito. Eu espero que você tenha gostado dessa reflexão sobre o perdão. Vamos conversar mais sobre o perdão. Aqui só foi algumas variáveis que eu coloquei aqui, tá bom? Que Jesus nos abençoe, nossas famílias, nossos lares. E se você não é inscrito, eu peço aí, se inscreva no canal para nos ajudar a continuar trazendo essas reflexões sempre à luz das obras da doutrina espírita.